Porque eu não Beleza, tô conseguindo entrar. tá bom, combinado. Ó, turminha, sobre o que eu tava falando? Ah, que bom, Ana Paula, fico feliz. Tem duas Ana Paulas, né? Então, Ana Paula Faria. A gente estava comentando assim, ó. Dia 14, que é sábado, a gente tem mais uma aula de matemática no sábado à tarde, 2 horas da tarde. Depois a gente não tem mais aula no sábado. Segue apenas durante a semana, tá? Porque Débora não, né, não é por conta de Débora, mas o cronograma meio que se ajustou. Débora estava falando porque ela não consegue assistir sexta e sábado, mas só tem esse sábado que tem essa aula. Outra coisa, hoje no cronograma, lá no grupo do WhatsApp, está escrito que é aula de conhecimentos gerais. Mas assim, eu não sei se às vezes passou batido lá no grupo ou alguma coisa assim, mas a aula de Jéssica ficou para quinta. Então, o que seria, só nessa semana, tá? Então, o que seria a aula dela hoje, aí eu estou substituindo, e na quinta-feira, no meu horário, ela vai participar, porque ela está em um aniversário de um familiar, e aí realmente ela pediu, tipo, com todo o carinho do mundo, que pudesse substituir. Tá tranquilo, tá bom? Então não estranhe não, que eu achei que tá com muita aula de matemática. É só porque realmente precisou substituir. Bora começar. A gente está indo num ritmo muito bom. Débora, na nossa primeira aula, você lembra o que foi que a gente trabalhou? Qual foi o tema do que a gente trabalhou na nossa primeira aula de raciocínio lógico? Ó, primeira aula. Isso. Peraí que tem mais gente entrando na aula. Turminha, a gente trabalhou sequências numéricas, beleza? Lembra que a gente falou assim, que a sacada para você entender o conteúdo de sequências numéricas é sempre partir, Débora, para uma resolução de exercícios. Porque aí realmente você vai começar a entender, como eu já recebi isso, como eu já recebi feedback no meu WhatsApp de que está fazendo os exercícios, estão tirando dúvidas, está conseguindo entender aquilo que eu estava falando. No sábado, e turminha, no sábado, em relação à quantidade de alunos, não teve uma boa quantidade, tá? Então, realmente, tem um pessoal que precisa assistir essa aula de sábado. Ela já está na plataforma, Ana Paula, e realmente o pessoal precisa assistir. No sábado, qual foi o tema que a gente trabalhou? Sistemas de medidas. Tá? Tá lá no edital, tem que saber isso aqui. Viu, Deb? Depois você assiste, tá? Você vai perceber que ela é uma aula tranquila e ela é necessária, porque é a partir dali que você aprende a converter quilômetro em metro, você consegue relembrar como é que você transforma hora para minuto, minuto para segundo e vice-versa. A gente trabalhou conversão de capacidade, que é litro, mililitro, peso, grama, quilograma, decagrama. Então, são essas conversões que realmente vocês precisam saber, tá bom? A gente vai começar hoje, Débora, um conteúdo da matemática que é de fato matemática. Tem um pouquinho de conta, tem um pouquinho de interpretação, mas nada que vai dificultar a vida de vocês, não, tá? A gente sempre vai muito no nosso ritmo. Então, assim, no primeiro tópico do edital, tanto para nível fundamental quanto para nível médio, ele fala sobre números naturais, números inteiros. Aí ele cita assim, propriedades, operações e aplicações. Como a gente está falando, Ana Paula, em relação a uma prova de concurso, você precisa saber dois conteúdos, ó.
dentro disso, que é chamado de múltiplos e divisores, tá bom? Múltiplos e divisores. O que a gente vai anotar aqui primeiro? Toda vez que eu falar a partir de agora, Ana Paula, múltiplo de um número, eu quero que você lembre que múltiplo faz sempre menção à operação de multiplicação. Então, se eu falo assim, olha, o número 6 é múltiplo de 2, é porque a Adriana entendeu que o número 6 ele pode ser obtido utilizando uma multiplicação com o número 2. Até porque, Adriana, se você pegar 2 vezes 3, dá 6. Beleza? Múltiplo, relembra muito multiplicação. Vocês lembram que vocês tinham um lápis quando era criança, Aline, que aquele lápis tinha uma tabuada? É aquilo ali que você vai ter que relembrar agora. Por isso que esse conteúdo ele faz tão presente, porque ele retoma as primeiras partes da matemática que você aprendeu na época do ensino fundamental. Então, toda vez que a gente falar que é múltiplo, lembrar que é multiplicação, a gente vai precisar relembrar disso aqui, ó, de uma tabuada. Ó, percebam uma coisa. Em algumas questões, Alessandra, ele vai fazer algo chamado representação. O que seria representação? Para que você indique para a pessoa o conjunto referente ao múltiplo. Calma, que não é difícil, ó. Você vai escrever assim: representação. Como que eu represento os múltiplos de um número? Se eu chego para Débora e escrevo isso aqui, ó, Débora, M2, eu tô pedindo o que de você? Ana Paula, eu estou pedindo o que quando eu escrevo M2? Exatamente. M2 é aí que você já começa a associar aquilo que a gente está fazendo. Ô, Aline, a tela está compartilhada. A tela está compartilhada, você não está vendo, não? Então, peraí, deixa eu pausar, deixa eu tirar. Eu acho que está todo mundo vendo. E compartilhar de novo. Tá conseguindo ver aí agora? Beleza. Eu só tô aceitando, tô vendo aqui, porque a telinha fica pequenininha para mim, que eu tô pelo notebook. Mas aí você vai sinalizando, tá? Então, assim, ó. Débora, múltiplo do 2. Exato. Então, quando eu falo representação, é a forma como você indica para mim, matematicamente, os múltiplos de um número. Lembra que eu falei, Vinícius, daquela situação do lápis? Puxa na memória, é o lápis. Dentro da tabuada, qual é o primeiro número que eu multiplico na tabuada? Porque já que a gente está falando sobre múltiplo, e múltiplo retoma multiplicação, por onde que eu começo? Eu começo sempre multiplicando por quem, Aline? Puxa isso, a época de criança. Qual foi a primeira tabuada que você aprendeu? Exatamente, exatamente. A gente aprendeu a tabuada do 0, do 1, do 2. Só que aí você pode chegar para mim e falar assim: Ian, mas todo número vezes 0 não é 0? Beleza, tá? De fato, você tem razão. Mas aqui a gente está construindo uma linha de raciocínio que a gente precisa lembrar, Miriam, que o 0 faz parte da multiplicação. Então, eu venho aqui e coloco, ó,
2 vezes 0, 0. Aí, Simone, você vai lembrar da tabuada. É 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, e assim sucessivamente. Exatamente, Aline. Então, ó, 2 vezes 1, 2. E aí, turminha, a gente escreve infinitamente dessa forma, ó. Tá bom? Dentro da matemática, quando a gente coloca esses 3 pontinhos aqui, é porque eu estou indicando que vai continuar, tá? Aí, estou indicando que vai continuar. Olha uma outra linha de raciocínio. Aline, M3. M3 é a representação de quê? Ian, dos múltiplos do número 3. Automaticamente, você vai lembrar que múltiplo é multiplicação e vem tabuada. Então, você percebe que você começa de novo multiplicando por zero. E todo número vezes zero é zero. E a construção do conjunto, Débora, vai ficar assim, ó. 0, 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. Tá bom? Até aqui o que eu estou falando para vocês é múltiplo, multiplicação, tabuada, é a escrita dos conjuntos. Até aqui, turma, alguma dificuldade? Sinaliza para mim se tem alguma dificuldade, se está conseguindo acompanhar. Pode seguir. Beleza. Rosália, aí a gente vai escrever um ponto que é importante. Você está percebendo que nos dois conjuntos que eu coloquei aqui, e eu poderia ter escrito muito mais do que dois, M3, M4, M5, M6, M7, tá, 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 tá. Você está percebendo que a gente sempre vai começar por zero? Até porque na tabuada do zero, Maria Celina, todo número vezes zero é zero. Isso daqui, quando você pensa em uma questão de concurso, ela passa a fazer sentido porque você começa a lembrar isso aqui, ó. Que o zero é múltiplo, ó, o zero é múltiplo de todo número. Bom, o EAN pode cair dessa forma? Pode, Rosália. Porque quando a gente aprende na matemática múltiplos e divisores, a gente vai chegar numa conclusão que o divisor de todo número é o 1. E o zero é múltiplo de todo número. Então, normalmente, ele troca uma informação pela outra. Ele vai chegar para você e existem questões de verdadeiro ou falso, mas não assim de certo ou errado. De você ter uma sentença e ele colocar, Débora, assinale a sequência correta de verdadeiro ou falso. Aí ele coloca, primeiro, o zero é divisor de todo número. Aí você fala, poxa, o zero é múltiplo, ele não é divisor de todo número. Existe essa troca, tá? Tem que ter um certo cuidado quando a gente estiver resolvendo as questões, a gente vai comentar isso aí. Beleza. Vamos continuar aqui, a gente vai chegar em uma outra conclusão. Pensa comigo aqui, ó, Criene. Tirando o zero, porque o zero faz parte de todo número, correto? Como a gente está trabalhando só com M2 e M3, então eu estou me deparando com múltiplos de 2 e 3. Mas nas questões são vários múltiplos que você pode trabalhar. Tirando o zero, você está percebendo que chega um momento, Débora, em que o resultado do número ele vai fazer parte dos dois conjuntos. Ó. Em algum momento você percebe que entre o 2 e o 3 apareceu o 6. Aí quando você vai para o conjunto do múltiplo do 3, em algum momento ele aparece o 6. Vocês lembram ou não como que é chamado esse 6 aqui na matemática? Que a gente está vendo ele aqui, ó.
ele faz parte do 2 e do 3 também. Vocês lembram como é chamado esse número que faz parte dos dois conjuntos? Maria Celina, esse 6, ele recebe o nome de. Você vai ter uma nostalgia agora, ó. Mínimo múltiplo comum. Aí você fala, é nessa hora, exatamente. É nessa hora que você vai falar assim: ah, Ian, isso aqui é aquele famoso MMC ou MMC, mas o povo defende a bandeira de MMC. Eu falo MMC. É o MMC, é o menor múltiplo comum. É o mínimo múltiplo comum. Tá? Detalhe. Se você continuasse aqui, ó, Céu, a escrever os conjuntos, a gente parou no 8, não foi? Mas se eu continuo escrevendo, eu sei que vai aparecer o 12 aqui também, certo? Só que assim, esse 12, ele não é o menor múltiplo comum, tá? Então não é porque existem outros números repetidos que necessariamente, Sheila, ele é o menor, porque vai haver outros em comum, mas a gente tem que se apegar ao mínimo múltiplo comum. Aí a gente começa a ver um ponto assim, ó. Peraí, deixa eu abaixar aqui. É legal quando a gente for fazer as questões, vocês vão perceber, vocês talvez nunca pensaram coisas assim. Débora, eu vou escrever para você isso aqui, ó. M12 e eu vou escrever aqui, ó, M15. Aí você já está pensando, poxa, quando eu escrevo M12 e M15, eu estou pedindo os múltiplos do número 12 e os múltiplos do número 15. Ponto. Eu estou buscando a tabuada do 12 e eu estou buscando a tabuada do 15. Lembra que a gente sempre começa pelo zero e aí você vai multiplicando. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então fica, ó, 0, 12, 24, 36, 48 e vai chegar num tal de 60 aqui, ó, Kirine. E quando você vai para o 15? 0, 15, 30, 45 e 60. Débora, como a gente já viu anteriormente, você percebe que o 60 é o primeiro número a se repetir entre os dois conjuntos. Agora, você já lembra que o 60 ele pode ser chamado de quê? M, M, C. Só que assim, ó, turma, na hora de uma prova, você não vai ficar fazendo dessa forma que a gente está fazendo, não. Aqui é para você entender a construção do conjunto, mas existe uma maneira mais prática, e isso vocês vão ter que treinar ao longo das questões e dos dias, de você resolver encontrar um MMC. Então você vai chegar. Que maravilha, Rosália. Então, olha aqui, ó. Como. Muito bom, Aline. Isso aí. Ô, Merian, como é que você tá? Você tá bem? Merian, você já observou que temos na sala a nossa Marta do futebol brasileiro, que era de Caraíbas. Ela mesma, ela tá aí, Merian. Então, aqui, o que que eu vou colocar, ó? Como, como encontrar o MMC de forma. Ah, maravilha, Aline! Que maravilha! Então, ó, como encontrar o MMC de forma prática? Turminha, vocês vão pegar os valores que a questão ela está fornecendo para você, tá bom? Então, aqui a gente vai começar
Vamos pegar valores menores? Ou pode ser o 12 e o 15 também não tem problema não. Então pode ser o 12 e o 15, já que a gente começou. Você vai pegar. Aline, eu não vou falar que nesse momento você é minha colega. Você vai falar, Aline, tá entendendo, Aline? Vamos fingir, pronto. A gente vai chegar nessa construção, tá bom? Vai botar assim, ó. Você vai colocar os valores na horizontal. Só que, Débora, tanto faz se você coloca em ordem crescente, decrescente ou aleatório. Não importa. O que você vai colocar para mim são os valores dispostos na horizontal. E aí, você vai colocar uma barra vertical assim, tá bom? Que ela passa a ser a referência da divisão que a gente vai ter. Mas não precisa se assustar ou achar que tá difícil, não. Vai dar tudo certo. Dessa parte aqui, ó, na lateral, Kiriene, vou botar aqui da cor branca. Ó, nessa parte da direita, a gente vai fazer um negócio chamado decomposição em fatores primos. Só que quem está voltando a estudar agora vai falar assim: o que é decomposição em fatores primos? Ian, Jéssica, você vai realizar divisão. Só que a divisão que a gente vai fazer, ela é uma divisão por números primos. Só que, Débora, quem está voltando a estudar agora, se fez essa pergunta aqui, ó. Ian, o que é uma divisão? O que é um número primo, na verdade? Turminha, número primo é aquele número que divide por um e por ele mesmo, tá bom? Ele divide por um e divide por ele mesmo. Aí eu vou colocar para vocês alguns números primos que a gente tem o costume de usar no MMC, que aparece bastante. O 2, e ele é o único primo par. Depois, ó Rosália, o 3 divide só por um e por 3. O 5, o 7. Quer fazer um favor para mim? Quer fazer um favor? Oi? Fazer um favor para mim? Débora? Ixi, ligou sem querer. Aí. Oh, desculpa, eu tava com o microfone ligado e não percebi. Não, ligou rapidinho, não tá, dá pra escutar. Então tá bom, 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Presta atenção, Jéssica. Você percebe que o 12 ele é um número par, não é? Então concorda que eu posso dividir por 2? Aí olha o que você vai fazer. 12 dividido por 2. Ian, 6. O que a gente vai pensar? Ô, Céu, o 15, ele divide por 2, não divide? Ian, divide, mas ele vai dar decimal. Se você dividir, vai dar 7,5. Só que assim, turma, ó, aquele resultado que não for exato, não tem problema. Ó, então vou fazer pergunta para você mesmo. Então, ó, aquele resultado que não é exato, eu vou repetir. Eu só continuo utilizando aquilo que dá para dividir de forma exata. Esse 6 que está aqui, Rosani, ele é par, não é? Então, ó, por 2 de novo. Aí o que eu vou fazer? 6 dividido por 2. 3. E o 15 repete. Ana Paula, o 2 eu já não utilizo mais, porque você percebe que não tem números pares. Então, quando você tem esses números primos aqui, ó, o 2 eu já não vou utilizar. Aí eu pulo para o próximo. Dá para utilizar 3. Então, olha o que eu vou fazer, ó. 3 dividido por 3, que dá 1. Ian, o 15 divide por 3? Divide, turma, que dá 5. Tá aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vai me situando, tá bom?
Turminha, o 3 eu não utilizo mais. Aí o que que eu faço? Ó, o 3 eu não uso mais. Eu vou para o próximo. 5. O 1 eu já atingi, eu não vou dividir mais. Eu já atingi a fatoração máxima dele, sempre que chegar no 1. 5 dividido por 5, 1. Só que Débora pode me perguntar assim, Ian, quando que eu paro? Quando você chega aqui, ó. Turminha, toda vez que a gente chegar aqui, acaba. E como que você encontra o MMC? Tá vendo esses números primos aqui, Rosália? Você vai multiplicar. Pronto. Então, olha o que que acontece. O MMC é a multiplicação dos números primos que você utilizou. Olha como que fica, Débora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. E lá em cima, a gente fez bem pausadamente, porque eu sei que tem gente voltando a estudar agora, e tá tudo bem. Ó, lá em cima, tá vendo que a gente fez na mão, mas encontrou 60? Vai ter alguém que vai me falar assim: ah, Ian, se eu tivesse feito dessa forma de cima, era mais rápido. Nesse caso, sim, mas dependendo da questão, você pode perder muito tempo. Às vezes o MMC está muito distante e você não consegue fazer. Tá? Pode acontecer isso daí. Turminha, me sinaliza se vocês conseguiram compreender. De verdade. Só liga o microfone, pergunta. Pode ligar. Eu vi que teve mão levantada. Oi, Rosália, Rômulo. Pode perguntar. Demorou, mas entendeu? Oi, Ian, desculpa. Pra ser sincera, nesse finzinho, assim, eu entendi como chega no resultado, mas eu só para tirar uma dúvida. No fim aí, o 1, chegamos ao 1 da primeira parte do 12, aí o 5. Como eu vou ter a certeza que eu vou jogar o 5 pro outro lado? Vamos lá. Ó, eu vou voltar desse passo aqui, ó. A gente tinha feito a divisão 6 por 2, que dava 3. Calma. E o 15 eu repetia, porque eu sabia que não ia dividir. Como a gente está fazendo numa sequência crescente, a gente usou o 2 que eu tinha colocado aqui. Qual que era o próximo primo? O 3. Então, esse 3 que está aqui, ele divide por 3. O 15 também. Aí, assim, ó, 3 dividido por 3, 1. Ah, tá, entendi agora a Entendeu? lógica. Aí, esse 5, ele só podia ser por 5. O Entendi. 1 que eu tinha colocado já tinha atingido o que eu queria, entendeu? Certo, agora entendi. Tem tanto tempo que eu não Beleza. estudei isso. Normal. Normal, normal, normal. Super normal. Obrigada. Relaxa. Aí agora que tem um ponto importante. Ian, nas questões vai cobrar dessa forma? Aí que eu vou falar para vocês. Isso que a gente fez agora é o que a gente precisa para resolver a questão. Mas não vai cair, Débora, uma questão assim, ó. Qual é o MMC de 20 e 30? Letra A, B, C. Não. É aí que vocês começam a estudar assim, um contexto, melhorar a interpretação de texto para conseguir fazer a questão. Então a gente vai ver questões que têm um contexto e o contexto ele é repetitivo. É assim, ó. Eu vou colocar um probleminha aqui agora. Presta atenção. Imaginem, imaginem que aí em Caraíbas passa um ônibus
E eu vou chamar esse ônibus de ônibus A. Esse ônibus A, Rosália, ele passa no centro da cidade a cada 2 horas. Começa a perceber, a cada duas. Beleza? Ó, o ônibus B, ele passa no terminal a cada 3 horas. Aí a questão, ela vai falar assim para você, ó. Sabendo que os 2 ônibus partiram juntos meia-noite. E aí pergunta para Ana Paula: quando irão se encontrar novamente? É dessa forma que vai cair para vocês. Vamos resolver e eu vou dar uma dica de resolução. Você poderia fazer na mão, Ana Paula, bem assim, ó. Ah, Ian, então ele parte meia-noite. Então, ó, meia-noite, o ônibus A e o ônibus B vai estar junto. Quando for 2 horas da manhã, quem que está passando no centro de Caraíbas? Vou botar aqui embaixo. A e B. Quando for 2 da manhã, quem está passando no centro de Caraíbas? Qual ônibus? O ônibus A, já que ele passa a cada 2 horas, e você percebe que eu te dei um ponto de partida meia-noite, então 2 da manhã, A. Turminha, quando for 3 horas da manhã, quem que está passando no centro de Caraíbas? O ônibus B. Quando for 4 horas da manhã, quem que voltou a aparecer no centro? O ônibus A. Quando for, Rômulo, 6 horas da manhã, ó, quando for 6 horas da manhã, quem que apareceu no terminal? O ônibus A e B. Aí que vocês vão ter aquele, sabe aquele meme de explosão? É isso aqui agora, ó. Lá no início, lembra que a gente montou a representação do MMC, a representação dos múltiplos do 2 e do 3? Quem que era o menor múltiplo comum, partindo do zero? Não era o 6? Essa é uma questão que eu coloquei de maneira proposital. Eu coloquei o meu ponto de partida sendo meia-noite. Aí você percebe que a gente fez a mesma coisa que a gente já tinha feito, Débora, só que pensando em um problema. Ó, meia-noite, 2 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã. Meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã. E eles se encontram. Toda questão que trabalha com MMC é sempre, vocês podem ter certeza do que eu estou falando, é sempre esse enunciado. Ele vai te dar uma historinha, vai ser fulano que vai tomar um remédio a cada 2 horas, é um cinema A que passa um filme, um cinema B. E aí ele fala, beleza, quando que o fenômeno que você citou vai acontecer de novo. Essa ideia, Rômulo, de que algo vai se repetir é a ideia do MMC, tá? O problema que cai em concurso é dessa forma. E aí, como que você vai fazer? E a gente já começa a resolver questões e tudo fica mais claro.
Primeira coisa, ó, esse tipo de problema a gente chama, dentro da matemática, como problema de encontro. Porque você percebe que na nossa ideia, o A e o B vão se encontrar de novo. Quando que eu vou vou tomar um remédio de novo? É sempre um problema de encontro. Débora, primeiro passo para resolver. Você vai fazer o MMC dos valores. MMC dos valores. Último passo. Às vezes, detalhe, tá? Às vezes a resposta já está aqui. Último passo. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai somar. Pode ser, não tem problema não. É porque cansa menos minha vista, Céu, só por isso. Mas pode ser sim. O pessoal de casa fica melhor, para mim tanto faz. Vocês que sabem, tipo, é só porque cansa menos minha vista mesmo. Se eu fizesse se encontrar às 6 horas direto, estava errado? Não, Alessandra, mas tem que ter cuidado com um ponto, que é esse aqui, ó. O último passo é somar o MMC com o ponto de partida. Fica melhor? Então tá bom. Eu coloquei aquela cor cinza só realmente por conta de que é melhor para a vista, para mim. Somar o MMC com o ponto de partida. Aí, Alessandra, pensa comigo. Naquele problema, o nosso ponto de partida era que horas? Não era meia-noite? Era. O nosso MMC foi quanto? Oi, Ian. Oi. Desculpa te interromper. No caso, você colocou que o ponto de partida era meia-noite. Então, no caso, se aí fosse o outro horário, a gente teria que somar com esse ponto de partida, é isso? Exatamente. Eu sabia que você ia me perguntar isso. Porque assim, Ana Paula, eu coloco essa questão do partida de meia-noite de forma proposital. Porque a pessoa começa a pensar assim, mas aqui deu certo porque você já colocou aqui. E se for diferente? É a mesma coisa. Se eu chego para você, vamos pegar o seu problema agora, ó. Se eu chego para você e ao invés de meia-noite, eu coloco 3 da manhã. Aí você percebe o enunciado, problema de partida, algo vai se repetir. Ponto. O que você vai fazer? MMC. Quais valores a gente tem? Um ônibus a cada 2, um ônibus a cada 3. Eu vou pegar, Ana Paula, os valores de 2 e 3 e vou calcular o MMC deles. Então, eu divido por 2, porque é primo. Então, Oi, Anson. O do primeiro deu 6, foi? Porque eu não estava conseguindo enxergar. Por favor. Foi. Do primeiro deu 6 horas? 6 horas. Tá ok, obrigada. Aí, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Calma, cara. A gente vai fazer o MMC. Ó, divide por 2, porque tem um par. O 3 repete. Ana Paula, divide por 3 agora. O 1 eu vou repetir. 3 dividido por 3 dá 1. Lembra que quando a gente falou que chegar aqui é o fim, correto? Eu multiplico. Rômulo, o MMC é a multiplicação dos primos que você usou. 2 e 3, 6. Aí o que eu falei? Você vai pegar o ponto de partida, que no primeiro momento foi meia-noite, e aí você somaria com o MMC que dá 6 horas. Lembra que a gente fez na mão e encontrou o quê? 6 da manhã. Só que quando a gente pega a dúvida de Alessandra... Pode voltar aí, desde 6 horas da manhã, eu não consegui captar desde o primeiro. É como eu te falei, eu não estava conseguindo enxergar por causa daquelas listras que estava aquele cinza.
E eu queria pegar desde o início, se for possível. Eu te agradeço, Viu? obrigada. Viu? Ana Paula, aí quando você falou assim, 3 horas da manhã, era só você fazer o MMC, que dá 6. O ponto de partida, a questão ela vai te dar. E aí você vem e soma 6 horas. Que horas que eles se encontram? 9 da manhã. Não importa o ponto de partida. O que importa é você enxergar que é um problema de encontro, porque ele vai te dar essa ideia. É você fazer o MMC e somar. Eu faço de novo, tá, Céu? Deixa eu só fazer uma questão que a gente contextualiza mais. E aí volta para a sua dúvida, para não ficar tão, tipo assim, entre aspas, repetitivo. Para que vocês possam enxergar. Você volta. Eu sei que você volta, mas eu já Uhum. perguntei uma aula aí, Paula Barreto ficou de voltar e ela não voltou, entendeu? E a Entendi. gente vai guardar a dúvida, a gente não avança, entendeu? Eu Eu sei que você volta, eu só tô pode cobrando. deixar. E eu tô gravando porque ela falou, pode deixar que eu volto, e ela não voltou. Você guardou rancor, Céu. Não, não é rancor, não. E também não é mágoa, não. É porque é o seguinte, tudo que Eu tô te estou entendendo. passando agora e estou sofrendo por eu não ter pego e ter realmente passado, eu devo a não ter cobrado. E eu vou cobrar. Entendi. Perfeito. Compreendido. Ó, na questão, é uma questão que fala assim, ó. O ônibus, ele parte do terminal rodoviário. Olha a ideia, ó. Rômulo, a cada 10 minutos. E a lotação parte desse mesmo terminal a cada 15 minutos. Ó, a questão que a gente fez anterior, olha o problema. Um ônibus, ele passa no terminal de Caraíbas a cada 2 horas. Olha uma questão de concurso. Um ônibus parte do terminal a cada 10 minutos. A lotação parte a cada 15. Supondo que o ônibus e a lotação partiram juntos às 3 horas da tarde. Olha o enunciado parecido. Rômulo, qual o horário? Ó, qual o horário que voltarão a fazê-lo novamente? O que que você vai fazer aqui, ó, Rosália? Primeira coisa, você vai fazer o MMC. De quem? 10 e 15. Ponto. E vem fazendo daquela forma que a gente trabalhou. Tem o número par? Tem. Divide por 2. Rômulo, 10 dividido por 2, 5. E o 15? Repete. Aqui, turma, tem 2 formas que você pode fazer. Vai ter gente que vai falar assim, ó, Aline. Ah, Ian, aqui divide por 5 logo, não é? Pode ser. 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. A gente chegou no 1, só que ainda falta esse 3. Quem que eu vou usar? O 3. Se eu, na segunda linha, Céu, tivesse optado por colocar um 3, no final eu ia colocar um 5. Não tem problema você colocar um 5 e depois o 3. Se você colocar o 3, depois vem o 5. Você só vai perceber que vai mudar a ordem, mas o resultado não muda. Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1 e 1. Quando você chega aqui, Ana Paula, acabou, não acabou? Acabou porque você só tem a linha de 1. Quem é o MMC? É a multiplicação dos primos. Então, ó, 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o que que eu vou entender? Que a cada 30 minutos, o ônibus e a lotação, Débora, partem juntos. Só que lembra qual foi o último passo que eu coloquei?
eu vou somar com quem? Com o ponto de partida. O meu ponto de partida está aqui. Aí olha a resposta. 3 da tarde mais o MMC, que é 30 minutos. Letra A é a resposta. 3 horas e 30 minutos, eles partem juntos. Me sinaliza se vocês estão conseguindo Eu não estou entender. entendendo. Esse número 2, 3 e 3 é o que mesmo? Não estou Calma. entendendo. 2, 3 e 3. Deixa eu entender. 2, 3 e 3 aonde? Não, 2, 5 e 3. Ah, é porque aqui, ó, Céu, esse 2, esse 5 e esse 3, eles são nessa parte da direita. Eles são os números primos que eu utilizo para dividir. Então, ó, olha a primeira linha. O 10, ele divide por 2. Então, eu chego aqui e Entendi. coloco 2, entendeu? Não, entendi. É porque Pronto. eu estou fixada no que eu não aprendi no outro e não estou conseguindo caminhar para adiante. Não sei por quê. Mas você entendeu o porquê que eu botei o 2, 5, 3? Não, entendi aqui agora. Entendi. Beleza. Deixa eu ver se tem. Cadê? Quem tá com mais dúvida? Pode perguntar. Fica à vontade. Peraí que tem. Ah, é porque eu não li aqui não. É Ração Vale. Eu não tinha visto aqui não, tá? Me perdoa. Porque você falou assim, por que que tem que somar o horário do ponto de partida com o MMC? Ração Vale. Porque, na verdade, a questão ela tá te perguntando o próximo horário em que eles vão se encontrar. Você lembra daquela questão da meia-noite que a gente botou? Meia-noite é o ponto de partida que normalmente a questão ela te dá. Então a pergunta vai ser assim, ó, qual é o próximo horário ou o próximo dia em que ele vai repetir? A ideia disso acontecer é você pegar o primeiro momento e somar com o MMC, porque o MMC é uma periodicidade. Se você observar essa questão, o MMC dá 30, não dá? Se você fizer na mão, você vai perceber que sempre, a cada 30 minutos, 30, 30, 30, o ônibus e a lotação, eles partem juntos. Eu sei que existem infinitos momentos em que eles vão se encontrar, mas como a questão está me pedindo apenas o primeiro, aí eu pego o primeiro ponto de partida e somo com o MMC. Aí essa soma te entrega o primeiro momento em que aquilo se repete. Por mais que eu saiba que aconteça várias vezes, mas ele vai te pedir o primeiro momento. Eu só somo por conta disso, entendeu? Exato, Aline. Turminha, alguma dúvida a mais? Eu não tinha visto essa pergunta, não. Me perdoa pela demora, viu? Leitura do primeiro momento, você tem como, se no enunciado não tem dizendo isso. Deixa eu entender uma coisa que você está falando aqui. Você falou Eu te entendi. que você toma do primeiro momento. Como é que você tem essa interpretação? Detalhe, entendi uma coisa que você me falou, e isso de fato, nessa questão, ela é questionável. Porque assim, como eu sei, Céu, que a cada 30 minutos vai acontecer de novo, então faz sentido a letra D ser a resposta também. Beleza, beleza. Aí seria uma questão mal elaborada. Eu pensaria dessa forma. Mas nas questões, a gente vai fazer outras questões que ele vai te dar a ideia, Céu, de que sempre no primeiro momento. É prática, o MMC é sempre o primeiro momento, sabe? Mas eu te entendi, questionável mesmo essa questão. Questionável. É porque, segundo o que a interpretação e o que Paula Barreto está dando, ela falou que a gente tem que ler as entrelinhas também. Só que aí não tem falando. Concordo. E Por isso eu falei você come questionável. bola, Perfeito. né? E o negócio de come bola também é da aula dela, viu? Perfeito.
Mas assim, eu vou pensar em uma outra forma de te responder, mas se você quiser, tipo assim, nas suas anotações, puxar uma setinha e falar assim, ó, é o primeiro momento. É a resposta. Você Não, vai tudo entender que é a bem. resposta. Eu quero só definir para a gente não comer bola lá, né? Não, tranquilo. Porque ô, Ian, eu estava observando e vou colocar, porque a banca, a gente está falando do Avalia, e você falou da OCP, e eu estava observando de farmacêutico, eu estava vendo a prova, doutores que fizeram a prova foram mal na prova, entendeu? Então, quer dizer, é sinistro. E a banca foi aquela outra banca, como é o nome daquela prova, daquela outra banca, que não é a OSAP, nem a Avalia. É o Então, Instituto OCP? Não sei. de farmacêutico da prefeitura? É o Instituto OCP. Não, eu vou te dar o nome, depois Ah, eu te falo. não, é IDECAP. IDECAP, isso. Tá. Mas assim, ó, eu vou uma observação. Peraí que eu respondo, tá, Alessandra? A gente faz uma outra questão. Quem quiser já treinar essa questão. Agora sim, ó, Cel. Eu vejo cada vez mais, eu acompanhei uma fala sua um tempo atrás, faz muito sentido. Da questão das específicas, entendo aquela coisa toda. Não é porque o cara tem mestrado ou doutorado que necessariamente ele vai bem na prova. Isso é muito real. A prova ela é feita com muita malícia. Deixa eu te falar, QI. Eu não estou falando porque o cara deveria pegar e ser o melhor. Eu estou falando pelo fato de que Eu ele foi fazer a entendi. prova e é professor da matéria e ele fez 50% da prova. Ian pegar e fazer lá a prova de matemática, de raciocínio lógico, e aí Ian pegar Eu entendi. e não brocar, entendeu? Eu entendi. Aguenta aí. Ó, Alisson foi ao médico, pois estava sentindo dores de garganta. Recebeu 2 remédios para fazer um tratamento de 7 dias. Um dos remédios é para ser tomado de 6 em 6 horas. E um outro remédio, Rosália, de 4 em 4 horas. Aí ele te fala assim, ó. Ele tomou os 2 juntos às 9 horas da manhã. Aí olha a pergunta. Quando irá tomá-los juntos novamente? Você está percebendo que quando você está fazendo essas questões, você percebe, Rômulo, que é o mesmo enunciado. 21 horas, Cécio. Exato. Eu volto, Alessandra. Volto sim, tá? Eu vim só agora. Ó, MMC. O que você vai fazer? Como é que é seu nome? Eu vou ficar chamando de ração vale. Não faz sentido. Fala pra mim. O que você vai fazer? MMC do número 6 e do número 4. Como eu sei que 6 e 4 são pares, eu vou dividir por 2. 6 dividido. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Ó, 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Pode continuar dividindo por 2? Pode. Eliene já tá lá na plataforma, tá? Eu só não subi a aula porque a gente ia ter hoje. Mas já tem uma lista de exercício lá e já tem um material de PDF resumo que tá lá também. Tem várias outras, depois eu posso até postar, eu tenho algumas aulas no YouTube que eu faço questões de MMC também, então eu posso colocar lá, tá? Exatamente, Aline. Eu posso dividir por 2? Posso. Então eu repito 3. Entendi. 2 dividido por 2 dá 1. Aí o que que tá faltando? Não tá faltando aquele 3? 3. Então, ó, 3 dividido por 3, 1. Repete 1. Ô, vida, Luizão tá aí. Ah, tá me ouvindo? Luizão tá me ouvindo? Manda aí pra mim. Ó, turma, quando você chegar. Alô, calma. Estamos te ouvindo. Luizão, te amo, tá? Minha sobrinha favorita.
Mentira! Não tá aí, não. Ó, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou multiplicar os números primos que a gente utilizou. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. Débora, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, lembra que são 6 e 4, mas está em função de horas, tá? 12 horas. Eu vou pegar o ponto de partida. Não é 9 da manhã? É. Eu vou somar 12 horas. Eu chego aonde? 21 horas. Só que só um cuidado, Rômulo, aqui, ó, porque você fica entre a letra B e a letra D, ou a letra B e a letra C. Mas como eu comecei 9 da manhã e eu andei 12 horas, eu não pulei o dia, não. Letra B, 21 horas do mesmo dia. Tem gente, Rômulo, que vai fazer isso aqui na mão. Eu já vi. Ficar botando a hora, o calendário, ou ficar fazendo na mão, vai chegar. Vai dar certo, mas pode ter chance de errar, tá? Aí eu prefiro fazer pelo MMC, porque eu acho que, de fato, é a aplicação que ela cai. Tá bom? É isso aí que você tem que ter um pouquinho de cuidado. Vocês conseguiram compreender? Manda para mim. Esse 21, você achou aonde? O 21, Céu, eu achei como soma de 9 da manhã, que foi o ponto de partida, Achei, com achei. 12 horas. Ok, Céu, depois que a obrigada. gente fez essas questões, você quer que volta lá daquele 2 horas e 3 horas, ou você, tipo, compreendeu que deu 6 resolvendo aqui? Não, tudo bem. Eu Pode entendi. falar, eu volto, tipo assim, não tem problema. O que aconteceu foi o seguinte, com a chateação do computador, eu não estava conseguindo enxergar Tá. lá, porque eu estava esperando. E aí, como agora já está mais claro, eu já estou conseguindo. Eu te agradeço, Pronto. obrigada. Tá bom. Desculpa ter Porque falado da relaxa, professora, mas é porque relaxa. a gente fica com aquela dúvida e sei que se passou, eu nem sei mais qual foi a dúvida que eu esqueci já. Entendi. Aquela hora eu só tinha escrito assim, ó, eu tava botando as horas dessa forma, a ponto da gente enxergar qual era o ônibus que estava passando no terminal. Aí ficou assim, ó. E quando a gente bateu 6 horas da manhã, aí a gente percebeu que o 6 ele era comum aos dois. Foi aí que eu comentei que a gente já tinha feito isso aqui, só que de maneira direta, não contextualizada. Era a mesma coisa de você pegar o MMC e somar com meia-noite. Foi quando surgiu a pergunta de Ana Paula. O ponto de partida ele pode mudar? Pode. Ele pode mudar. Não tem problema. Entendeu? Aí vai mudando, vai variando. Show de bola. Turma, ó, tem uma lista, mas eu já tenho outra lista no computador, tá? Tenho outras questões que dá para subir. Façam essas questões. Ian, não entendi. Eu já tenho a dúvida até de Ana Paula que ela mandou de sequências numéricas. Eu não esqueci, tá, Ana Paula? Eu vou responder. Tô lembrando, tá bom? Vou te mandar. Manda lá no grupo. Às vezes um outro colega também gosta de responder. E todo mundo vai ajudando. E vai dar tudo certo. Beleza? Oi, Ian, pode mandar Oi. eles esses aí, igual você fazia aqueles rascunhos, lembra dos meus plantões? Lembro. Agora eu tô em Lembro. casa. O Agora céu. eu te pego. Aí deixa Paula Portugal que eu te pego, mas naquela, eu te falo que agora eu tô em casa, eu não vou comer bolo não, viu? Tá bom. Tá? Agora aqui, ó. Porque como eu não tô no meu computador, esse rascunho ele vai ficar uma merda. Eu vou fazer no tablet, porque eu tenho um tablet para escrever separado. Eu vou refazer um resumo e mando. Então, Tudo que bem. aí fica melhor, fica melhor. Então, tá Tá. bom. Show de bola. Turminha, obrigadão por Eu vocês que terem agradeço. participado. Adriana, Alessandra, Aline, Ana Paula, Obrigada. Bruna, Cessi, Céu, Débora, Eliana, Eliane, João, Quiriene, Marcos, Maria Celina, Maria de Luz, Maria Eduarda, Mariana, Merian, Vida, Eliene, Rômulo, Rosália, Roseni, Sheila, Simone, Valquíria, Vinícius,
Mega coração para cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou subir mais listas, mais materiais para vocês irem treinando. Qualquer dúvida, manda lá.